Convido você a abrir a palavra do Senhor no livro do profeta Miqueias. Miqueias, capítulo de número 7. A gente vai ler essa porção final dessa profecia. Apenas os últimos 3 versículos, versículos 18 a 20, o livro do profeta Miqueias, um dos últimos profetas ditos menores, não porque tiveram menos importância, mas porque escreveram uma profecia mais sintética, mais resumida, e que nós temos esse belíssimo registro poético de um camponês, servo do Senhor, que se levantou ali em meio a uma crise de fé do povo de Judá para chamar o povo ao arrependimento e trazendo no final essa mensagem de misericórdia, de esperança, de restauração. Diz assim a palavra do Senhor em Miqueias, capítulo 7, versículos 18 a 20. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança. O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Mostrarás a Jacó a fidelidade e a Abraão a misericórdia, as quais juraste a nossos pais desde os dias antigos. Amém. Vamos ter mais uma palavra de oração nesta hora. Pedir a Júnior só que melhore um pouquinho aqui, Júnior, meu retorno, por favor. E nós oraremos a Deus uma vez mais para que Deus continue a ministrar a sua palavra ao nosso coração. Oremos. Maravilhoso Deus, nosso Pai, te somos gratos por Tua presença neste culto, pela ministração ao nosso coração do que já recebemos da Tua palavra lida, orada e cantada, e agora que será ministrada a nós na pregação do Teu Evangelho. Que seja uma pregação fiel de acordo com aquilo que Tu mesmo revelas como propósito da nossa vida. Esta profecia, ó Pai, de quase 3.000 anos atrás, deve falar ao nosso coração hoje, deve saciar a nossa alma e nos impulsionar, encorajando-nos a buscar-te cada vez mais e desfrutarmos da Tua misericórdia. Oramos assim para que tudo isso aconteça, para o louvor da Tua glória. Fala conosco, pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, é possível que você tenha acompanhado nessas 2 últimas semanas uma história que envergonhou e feriu a todos nós, especialmente aqueles que acompanham mais de perto o noticiário esportivo. Um dos técnicos mais conhecidos e recentemente cotados para assumir a nossa seleção, a seleção brasileira, se viu diante de uma situação bem constrangedora ao ser contratado por um grande clube, aquele que tem a 2ª maior torcida do nosso país, e boa parte dessa torcida resgatou uma história de um estupro coletivo do qual este técnico, até então, na época, mais de 35 anos atrás, era jogador junto de outros 3 colegas, e esses 4 jogadores brasileiros estavam na Suíça, e lá eles praticaram um estupro coletivo para uma adolescente, contra uma criança de 13 anos de idade. E essa história aconteceu em 1987, esse ato gravíssimo foi julgado em tribunais da Suíça, todos os 4 passaram pelo julgamento. O time brasileiro que tinha esses jogadores por contrato enviou representantes e advogados para fazer a defesa desses 4 homens que ali estavam. Eles voltaram ao Brasil e apenas um desses 4 homens foi inocentado ou não foi punido de acordo com a punição que os outros 3, incluindo este que hoje se tornou técnico de futebol, acabou recebendo ali. Eles foram condenados à prisão pelo menos de 15 meses, pagaram multa também, o clube assumiu essa dívida, e os anos se passaram, mas eles não cumpriram a pena
né, porque não havia um acordo de extradição à época, Brasil-Suíça. Eles ficaram aqui, seguiram sua vida normalmente. E o mais impactante é que, ao resgatarem essa história agora, em pleno 2023, foram buscar no noticiário o porquê dessa tragédia, desse ato criminoso, selvagem, ter sido abafado, por assim dizer, por tanto tempo. E ao resgatar o relato das principais manchetes, matérias, reportagens da época, os atuais jornalistas que viveram também nessa época tiveram que fazer um pedido público, muitos deles fizeram, um pedido público de desculpas à sociedade brasileira, porque as matérias da época retratavam esse crime gravíssimo como algo que poderia ser colocado em dúvida. O relato da vítima foi, por assim dizer, relativizado, e esses profissionais continuaram trabalhando normalmente, continuaram representando suas equipes, alguns seguiram a carreira de técnico, outros de preparador de goleiros e assim por diante, continuaram em meios públicos, no exercício pleno de sua profissão, e alguns jornais, inclusive da época, traziam reportagens em que, quando esses jogadores chegavam ao Brasil, foram recebidos como heróis, como pessoas que foram ali acusadas de um crime aparentemente sem provas, num tribunal estranho, né? E assim foi sustentada uma tese de aparente inocência, ou de pelo menos suavização daquelas gravíssimas acusações. Pois bem, passaram-se aí 36 anos do ocorrido. O julgamento aconteceu finalmente, tramitado em julgado em 1989, portanto 2 anos depois do fato, e esse processo acabou ficando em sigilo. Alguns dos irmãos sabem que na Suíça, né, a Suíça é um país que defende assim, até de forma exagerada, o sigilo dos dados das pessoas. Não à toa, muitas das pessoas que têm posses e investimentos internacionais resolvem abrir suas contas, né, na Suíça, porque há um sigilo completo, há uma dificuldade de acesso a essas informações. Então esse processo ficou fechado durante todo esse tempo, mas em consultas recentes, alguns jornalistas brasileiros consultando os tribunais da Suíça, eles indicaram algumas reportagens, não do Brasil, mas reportagens da Suíça na época, em que traziam os fatos e apontavam as evidências, as provas e a acusação completa, com a condenação ali testemunhada publicamente em seus principais jornais. E aí eles começaram, né, a partir de um movimento de parte da torcida desse clube atual, começaram a resgatar essas reportagens suíças, entraram em contato com alguns promotores, com alguns advogados do caso, inclusive descobriram que a vítima está viva hoje, mas que pelo trauma sofrido não gostaria de ser exposta novamente a essa história, não queria dar entrevista sobre o ocorrido. Mas o fato é que esses que foram acusados, inclusive condenados, os 3, incluindo esse técnico, passaram a sustentar a tese de que eles não haviam feito nada. E na entrevista coletiva de apresentação desse novo técnico, ele disse que ele não tinha por que pedir desculpas à sociedade, não tinha com que se desculpar para com a menina ou sua família, porque ele não tinha feito absolutamente nada. E o argumento que ele sustentou é: eu não fui reconhecido pela vítima. E a gente sabe que existem vários estudos científicos que demonstram que um trauma severo prejudica a memória, prejudica a identificação do fato ocorrido. Você imagine uma criança de 13 anos sendo violentada por 4 homens e ela ter a obrigação de, depois do ato traumático, identificar os monstros que fizeram isso com ela. Um deles foi inocentado não porque estava ausente, mas porque estava lá e não fez nada. E não fazendo nada, ele é culpado também. Mas ele foi inocentado. Mas os outros 3 encontraram provas que são irrefutáveis. A presença de sêmen destes homens no corpo da menina, incluindo do técnico. E depois desse fato vir à tona com toda a força, o técnico se viu ali, não na obrigação de dizer assim: não, gente, eu quero voltar atrás, eu quero reconhecer, eu errei, ainda que eu estivesse na cena, no quarto, e não tivesse tocado na menina, eu participei desse ato monstruoso. Mas mais do que isso, a prova substancial, orgânica, por assim dizer, que identificava não apenas ele na presença da menina, não apenas dentro do quarto, mas no corpo da menina, foi por ele omitida, e por toda a imprensa brasileira até
estas 2 últimas semanas. E esse técnico pediu demissão do seu cargo, não porque reconhecia o seu crime, mas porque se via desconfortável diante de todas as acusações sofridas em continuar trabalhando no clube em que parte da torcida pedia a sua saída. Histórias como essas, meus irmãos, nos trazem assim uma repugnância ao ato, nos trazem uma dor terrível, nos colocando no lugar daquela menina que hoje provavelmente é uma mãe de família, cujas marcas, dor, humilhação e todo o sofrimento jamais sairão da sua mente. Ninguém sabe, mas muito provavelmente durante toda a sua jornada como adolescente, como jovem, seus estudos, seus sonhos, o exercício de sua profissão, o exercício do papel de esposa, o exercício do papel de mãe, tudo isso foi afetado por esses eventos traumáticos. Mas aqui no Brasil, os seus agressores continuaram vivendo normalmente, até que alguém resgatou essa história e trouxe o fato à tona. Quando a gente se depara com o nosso pecado, há uma tendência natural no nosso coração, porque naturalmente nosso coração é enganoso, é corrupto, há uma tendência natural de nós buscarmos a autojustificação e a inocência presumida daqueles que veem provas, mas que as condenam por si mesmas, no sentido da sobrevivência em uma autodefesa, mesmo que cega e mesmo contra as evidências. Quando nós lembramos, por exemplo, da queda dos nossos primeiros pais no Jardim do Éden, não foi assim que eles se portaram também? Quando Deus perguntou: Adão, Adão, onde estás? O que fizeste, Adão? Comeste do fruto que eu disse para você não comer? O que foi que Adão fez? Senhor, comi. Fui eu mesmo. Eu e minha esposa, eu não a protegi, eu não a relembrei da ordem do Senhor, eu fui covarde, eu a deixei ser conduzida pela serpente e fui enganado junto com ela. Pequei contra ti, Senhor. Pequei contra ti, não mereço viver. O Senhor disse que no dia que comêssemos, certamente morreríamos. Eis-nos aqui, estamos condenados. Porém, tem misericórdia de mim. Conserta-me, perdoa-me, restaura-me e me dá uma nova chance. Foi isso que Adão fez? A mulher que tu me deste, me deu de comer, e aí eu comi. Aí Deus vira para Eva e faz a mesma pergunta: Eva, o que foi que você fez? E Eva disse assim: Senhor, realmente, eu dei ouvidos à serpente, eu me enganei, eu fui seduzida pelo desejo de reinar por mim mesmo, de descobrir a verdade e a mentira pela experiência e não de ouvir a tua revelação. Eu quis tomar as minhas próprias decisões a despeito da submissão ao Senhor. Eu quis ser como o Senhor, eu queria ser Deus da minha vida. Por isso eu caí, Senhor. Foi isso que ela fez? Ela olhou para a serpente e disse: foi a serpente. Aí só faltou, o parêntese aqui. Foi a serpente que tu criaste, que tu permitiste que estivesse aqui, que me levou a cair. Nós somos, irmãos, naturalmente, por herança, uma herança maldita, somos tendentes à autojustificação na medida proporcional da absolvição própria em detrimento da acusação alheia. Nós sempre buscamos um outro responsável. Nós sempre tentamos explicar as nossas quedas. Nós sempre tentamos dizer: foi a menina que apareceu no nosso quarto. Ela estava brincando muito perto, acabou entrando no nosso quarto. O primo dela se espantou, saiu para buscar ajuda, ninguém quis ajudar. O que é que a gente ia fazer? Somos homens. Somos desgraçadamente pecadores. Mas, gente, há um Deus que, de forma assim espantosa, impressionante, nos amou, sendo nós assim, pecadores, transgressores da sua lei. E é este Deus que Miqueias está anunciando, ou reanunciando, para o povo da aliança do Senhor. Miqueias é esse contemporâneo do profeta Isaías, do profeta Amós, que viveu ali cerca de 7 séculos antes de Cristo,
e anunciava na capital de Jerusalém, embora fosse um camponês humilde do interior, com a poesia camponesa, trazendo aqui uma mensagem de arrependimento a um povo que havia sido liberto por Deus do cativeiro do Egito, que havia experimentado a bondade do Senhor, os milagres de provisão de Deus, os livramentos, assistiu a olhos nus aquelas manifestações do juízo de Deus contra as falsas divindades do Egito, as 10 pragas, a humilhar Faraó e todo o seu exército, viu a olhos nus a mão do Senhor a encobri-los com aquela nuvem escura que os distanciava do exército, a ponto de dar-lhes tempo para atravessar a pés enxutos o mar vermelho, que viu águas jorrar da rocha e águas amargas transformarem-se em águas potáveis, para descedentarem a sede de velhos, crianças, jovens e animais que peregrinavam por 40 anos numa terra de gigantes, numa terra desértica, de ladrões, de guerreiros, de perigos, de fome, mas Deus o sustentou do começo ao fim. Deus nunca abandonou o seu povo, sempre sendo fiel, e agora leva o seu povo para uma terra chamada Canaã, a terra que mana leite e mel, para que, plantando os pés naquela nova terra, aquela nação fosse constituída como povo da herança do Senhor, o povo do cuidado de Deus, a menina dos olhos do Senhor, povo de propriedade exclusiva, a fim de proclamarem as virtudes daquele que os tirou das trevas e agora os transportava para o reino do Filho do seu amor, para testemunhar deste amor. Mas esse povo acaba se envolvendo com esses povos em casamentos mistos, trazendo seus ídolos para dentro do seu culto, denegrindo o templo, oferecendo sacrifícios espúrios a ponto de entregar as suas próprias crianças primogênitas para oferecer em sacrifício, quando Deus sempre condenou a ideia de sacrifício humano, porque o único sacrifício humano aceito por Deus foi dele mesmo, de uma vez por todas. Estava prometido que o Redentor viria encarnado em gente como a gente, para livrar a gente do que a gente merecia. Mas esse povo se misturou de uma forma tão terrível, que eles não faziam qualquer diferença com os seus vizinhos. E agora, nessa crise de fé, ela começou a se espalhar em uma crise humanitária. A injustiça social tomava conta da população. As pessoas começaram a confiar que quanto mais ricos fossem, quanto mais terras tivessem, maiores a sua segurança, o seu conforto, e assim eles começaram, os ricos, a enriquecerem-se ainda mais, e em consequência disso, os pobres a empobrecerem-se ainda mais, sendo injustiçados nos tribunais humanos. Os corruptos eram inocentados, e os inocentes eram oprimidos. Havia ali uma insustentável crise econômica, pessoas morrendo de fome, enquanto outras desperdiçavam banquetes. Havia ali uma corrupção no centro religioso, político e governamental, tanto de Israel no reino do norte, que já estava dividido, quanto em Judá no reino do sul. Todos os reis, a maior parte deles, melhor dizendo, eram corruptos. Muitos sacerdotes se corromperam terrivelmente para praticar idolatria no templo do Senhor. E assim também falsos profetas surgiam a todo tempo, prometendo paz e prosperidade, quando Deus mandava juízo e chamado ao arrependimento. Dentre esses, Miqueias, um homem simples do campo, que traz essa poesia confrontadora, essa profecia sintética para chamar o povo para o arrependimento. Ele passa aqui boa parte da sua profecia revelando ali o dessabor de Deus em ver o povo que se chama pelo seu nome cair em tanta corrupção, em tanta perversão, em tanta violência. Mas ele reserva boa parte da sua profecia para dizer que esse mesmo Deus que é justo e que se ira contra todo o mal é o Deus de toda misericórdia, é o Deus da compaixão. Nós vemos aqui, quando lemos o versículo 18, a primeira expressão aqui que começa a terminar a poesia profética: quem, ó Deus, no verso 18, é semelhante a ti. Essa expressão é exatamente o significado do nome Miqueias. Quem é como Yahvé?
Quem é como o nosso Deus? E o profeta começa a revelar que o caráter desse Deus compassivo nos traz esperança. Que apesar de não merecermos qualquer defesa no tribunal dos homens, que dirá no tribunal de Deus, Deus mesmo defenderá a nossa causa, porque Ele trouxe o juízo sobre o seu próprio Filho, para que todos aqueles que estejam unidos a seu Filho, arrependidos e crentes, possam ter vida justificada. Ele diz: quem é, ó Deus, semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Aqui o profeta começa a encerrar a sua profecia, dizendo que o Deus que se revelou dos altos céus como o Criador é também o nosso Redentor. Que o Deus que é juiz de toda a terra e que reúne toda a criação como testemunha da sua justiça, é também o Deus que reúne toda a criação como testemunha da sua compaixão. E Ele faz isso enviando um perdão completo. Não é o tipo de perdão que nós estamos acostumados a dar, meus irmãos. Certamente o perdão, ele é uma ordem que Deus dá a todos os seus filhos. O perdão não é opcional para aqueles que temem ao Senhor. A própria oração do Pai Nosso, que está registrada ali, especialmente em Mateus capítulo 6, a partir do versículo 9, uma das primeiras petições é que Deus perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. E o comentário, o único comentário pós-oração que Cristo faz, depois de terminar a oração dizendo: pois teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre, amém, porque se não perdoardes aqueles que vos ofendem, como o Pai poderá perdoar a vocês que são ofensores também? O único comentário que Cristo faz acerca da oração do Pai Nosso é sobre perdão, deixando claro que isso não é uma opção. Isso é a verdadeira essência do Evangelho: perdão. Pessoas que nos ofendem, elas devem ser perdoadas, a despeito ou ao custo das dores que nos foram causadas. Todos nós aqui, meus irmãos, já tivemos alguma oportunidade, ou estamos vivendo agora o desafio de liberar perdão para alguém que trouxe dores, traumas, palavras, atitudes agressivas, desprezo, infidelidade, traição, injustiça, mentira, calúnia, desprezo de toda sorte. Todos nós aqui já tivemos que exercer perdão em alguma medida. E nós estamos diante do Senhor sendo ministrados pelo seu perdão, e é somente por causa disso que nós somos capazes de perdoar também. Mas o nosso perdão é diferente do perdão de Deus. Você já teve vontade de dizer assim: eu queria perdoar e jamais me lembrar? Eu queria perdoar, mas eu não queria lembrar daquilo que aconteceu contra mim. Porque quando eu lembro, ainda que eu já tenha perdoado, e ainda que passaram-se muito tempo, talvez anos, décadas, quando eu lembro, a dor vem, o sentimento vem, os olhos lacrimejam, o nó na garganta ressurge, e eu não consigo permanecer no mesmo estado de paz que eu estava antes do fato voltar à minha memória. Eu não tenho mais raiva do meu ofensor, eu não desejo a vingança do meu ofensor, mas aquilo ainda me dói, aquilo ainda me humilha, aquilo ainda me faz sofrer. O perdão de Deus é diferente. Quando o profeta pergunta: quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? Quem é capaz de fazer isso? O profeta aqui não estava apenas ou meramente comparando a atitude graciosa de um Deus onisciente, que exercita a sua onipotência para fazer-se esquecido dos pecados anteriormente cometidos e perdoados, mas ele não compara apenas com essas divindades, porque nós sabemos que todas elas são falsas. Não existe outro Deus além do nosso Senhor. Todas as demais divindades pagãs são invenções humanas, espíritos malignos que veio para matar, roubar
e destruir. Deus veio para criar, restaurar, perdoar, nos salvar. Mas aqui eu comparo ao nosso perdão, porque é dito que o nosso pecado é perdoado e esquecido, não apenas o nosso, mas de toda a herança do Senhor. Deus é único, meus irmãos, capaz de pegar o meu pecado, o seu pecado, perdoá-lo e não mais se lembrar dele. É isso que ele continua comentando aí, no final do versículo 18, ao dizer que o Senhor é aquele que não retém a sua ira para sempre. Isso é misericórdia. O tamanho do castigo que eu e você merecemos é o tamanho do Deus que proibiu esse tipo de pecado. O tempo da justiça de Deus aplicada em juízo contra todo pecado deve ser do tamanho do tempo em que esse Deus vive reinando e proclamando a verdade de uma vida justa. Portanto, a nossa culpa deveria ser eterna, porque o salário do pecado é a morte, é a separação eterna daquele que eterno é. Nenhum de nós aqui, meus irmãos, poderia estar adorando a Deus, porque todos nós somos pecadores. E não importa qual mandamento você quebrou primeiro, todos nós, para quebrarmos os mandamentos de Deus, quebramos o primeiro, porque todos nós escolhemos ídolos para adorar, escolhemos o dinheiro, o sexo, a promiscuidade, o engano, o orgulho, a nossa vaidade, e daí por diante quebramos a todos os mandamentos. Somos infiéis, somos roubadores da glória de Deus, somos cobiçosos daquilo que não nos pertence. Mas Deus, por infinita misericórdia, resolve perdoar o nosso pecado, que deveria ter uma pena eterna, recebendo de Deus uma ira proporcional à sua santidade, que é eterna, e esse Deus resolve dizer: eu vou esquecer o seu pecado, porque você se arrependeu, você creu no meu filho, você não será mais culpado do pecado que foi punido no meu filho. Quem é Deus como o nosso Deus? Eu não sou capaz de perdoar assim, meu irmão. Se você fizesse isso contra meu filho, eu teria que perdoar, mas eu jamais esqueceria. Nós fizemos isso muito mais contra o Filho do Deus perfeito. Nós o violentamos na cruz do Calvário. Nós o humilhamos e enfiamos em sua cabeça uma coroa de espinhos que atravessou o seu crânio. Nós rasgamos as suas vestes, desnudamos sua vergonha. Nós o penduramos sangrando na cruz do Calvário, cuspimos na sua cara. Fomos capazes de abandoná-lo sozinho para minguar de forma angustiante, sangrando na alma e em todo o seu corpo. Fomos nós os culpados do pior crime da história. Você e eu. Sim ou não? Foi o meu pecado, foi o seu pecado. Tiago diz que aquele que tropeça em um só dos mandamentos de Deus se torna réu de todo o mandamento de Deus. Porque a lei de Deus é uma, distribuída em mandamentos, mas é uma lei, é a vontade de Deus, e nós a quebramos conscientemente, violentamente. Mas eis que Deus revela a sua compaixão. O verso 19 diz: tornará a ter compaixão de nós os hipócritas, nós os roubadores, nós os assassinos, nós os estupradores, nós os ladrões, os corruptos, os mentirosos, os infiéis, os adúlteros. Tornará o Senhor a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades. Deus pisará, destruirá todo escrito de acusação contra mim e contra você.
e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Quem é Deus como o nosso Deus? Que alívio temente, que constrangimento alegre deveria tomar o nosso coração, por saber que todos os nossos pecados, cometidos em atitudes, em pensamentos, em palavras que jamais voltarão para dentro de nós, elas foram proferidas, em motivações e desejos, escárnios do nosso coração, nenhum desses pecados prevalecerá na ira de Deus, porque Deus pisará e destruirá toda a nossa dívida. Que tipo de gratidão isso deve trazer ao nosso coração, meu irmão, minha irmã? Você teria coragem, eu já fiz esse exercício algumas vezes com os jovens, você teria coragem de pegar assim, antes de começar o culto, a gente combinar o seguinte, meus irmãos, a gente vai começar o culto não com um prelúdio chamando a adoração, não lendo um salmo ou um texto bíblico nos encorajando a adorar a Deus, não cantando louvores que exaltem ao Senhor. Nós vamos começar o culto em contrição e confissão de pecados. Mas para ajudar os irmãos, nós vamos projetar aqui, nesses 2 telões, todos os nossos pecados cometidos nas últimas 24 horas apenas. Não só aqueles pecados que sua esposa presenciou, quando você foi rude, quando você foi infiel, quando você estava prevaricando, cobiçando, não. Todos os seus pecados, todos os seus pensamentos serão projetados em vídeo aqui, antes de começar o culto. Você viria para esse culto? Todos nós aqui, não somos um grande auditório assim, né? Mas imagine todos nós reunidos para assistir todos os nossos pecados. Não é da vida não, tá? Não é da vida pregressa, como dizia meu pai, né? Não é da vida antes de Cristo não, é agora como crentes, tá certo? Só as últimas 24 horas. De projetá-los aqui, ó, para todos nós assistirmos. E aí, de fato, eu acho que haveria contrição, haveria vergonha, tristeza. Talvez você não conseguisse assistir os 30 primeiros segundos, você já baixasse sua cabeça e saísse por essas portas e nunca mais voltasse aqui. E eu ia com você. Agora imagine Deus, que não precisa projetar para saber. Diz o salmista no Salmo 139 que antes que a palavra me chegue à boca, tu já a conheces toda. Cristo, mesmo encarnado, ele sondava os corações, e muitas vezes os fariseus, maquinando em seus corações pegadinhas contra Cristo, ele dizia: por que vocês estão a pensar sobre isso? Então Deus conhece o nosso coração, os nossos pensamentos, as nossas motivações, Ele vê o nosso pecado o tempo todo, e Ele tem poder para fazer assim, ó, e nos destruir completamente, mas Ele resolve ter compaixão de nós, pisar aos pés as nossas iniquidades e lançar todos os nossos pecados nas profundezas do mar, porque Ele quer mostrar a sua fidelidade para com a sua aliança, Abraão, Isaque e Jacó. A sua misericórdia, jurada aos nossos pais, não terá fim. Nós temos aqui o salmo que nós lemos no período de contrição e confissão. Não tivemos os pecados projetados em telão, mas no nosso coração e nossa consciência, trazendo contrição, tristeza, mas ao mesmo tempo encorajamento para confessarmos, abandonarmos e sermos perdoados. O Salmo 103, versículo 12, diz exatamente isso. O versículo 10 que nós lemos fala que Deus não nos trata de acordo com a projeção dos nossos pecados, nos trata com misericórdia. Abra, por favor, sua Bíblia em Hebreus, capítulo 8. E depois no capítulo 10. Hebreus 8, versículo 12.
Vamos ler juntos esse texto, irmãos? Está projetado aí também? Pois, para com as suas iniquidades, usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Veja agora o capítulo 10 de Hebreus também, versículo 17. Leiamos: também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. A imutabilidade da misericórdia que nos perdoa nos traz paz. Não nos traz fraqueza e covardia. Não nos traz libertinagem e impulso pecaminoso. Como continuaremos a pecar, nós que para o pecado já morremos? Como continuaremos a desejar e amar a prática do pecado, nós os que para o pecado fomos, ou do pecado fomos redimidos? Nós ainda somos, irmãos, manchados pelo pecado. O pecado ainda persiste a nos convidar, a nos atrair para longe da bondade do Senhor. Mas hoje nós temos o Espírito do Deus vivente habitando em nós, que nos impulsiona a resistir o pecado, a fugir da tentação. Ainda que para prejuízo próprio, sermos pessoas justas, leais ao nosso Deus, Ele tem sido fiel a nos perdoar, para nos purificar de toda injustiça. Eu não sei se existe alguma mancha grave na sua história. Eu não sei se existe um pecado que até hoje humilha você. Talvez exista uma situação na sua casa, na sua família, na sua história, no seu trabalho, no modo como você alcançou o status que você tem hoje, os degraus trilhados que conduziram você a um lugar mais alto. Eu não sei se eles foram construídos com mentira, com engano, com violência, com falcatruas. Eu não sei se você construiu a sua família debaixo de um alicerce movediço, em que você priorizou tantas outras coisas e desprezou o temor ao Senhor. Eu não sei como você tem levado o seu casamento hoje, mas o que eu estou dizendo aqui, nas palavras do profeta Miqueias, que existe um Deus incomparável, um Deus que é justo, que não deixará impune qualquer pecado, mas que nos dá livramento do seu juízo, da sua ira, com a sua misericórdia, tão somente se você crer de todo o seu coração no Redentor, no Filho de Deus, tão somente se você se arrepender dos seus pecados genuinamente e passar a odiar o pecado com toda a sua força e dizer: Senhor, eu me arrependo no pó e na cinza, eu rasgarei as minhas vestes, eu voltarei aos teus pés, eu me humilharei diante do Senhor, eu abandonarei os maus caminhos, eu romperei os laços do pecado, eu me afastarei de pessoas, eu, ainda que para prejuízo próprio, abrirei mão de lucros, porque eu quero ter uma vida santa, eu quero viver à luz de Cristo, eu não quero mais viver à luz do meu coração caído. Se essa é a sua decisão, você que é crente, e você que se vê hoje terrivelmente ameaçado, mas se você tem, nesta hora, sido convencido e convertido pelo Espírito de Deus, de que não havia nada e não há nada que você possa fazer para livrá-lo da condenação eterna, se você se entregar completamente ao senhorio de Cristo, Deus fará novas todas as coisas na sua vida. Há perdão para você, a libertação de culpa para você, a santidade para você, a compaixão para você. Eu convido você a orar nesta hora. Coloque-se diante do Pai. Não seja covarde.
Não queira explicar seu pecado. Não queira se desculpar acusando outras pessoas ou situações. Não queira contextualizar para aliviar sua culpa. Seja franco. Seja humilde. Diga: Senhor, tem compaixão de mim. Sou terrivelmente pecador. Preciso da tua graça, do teu amor. Perdoa-me. Aceita-me como teu filho amado. Faz-me abandonar a velha vida e me voltar inteiramente para a tua glória. Eu quero ser uma nova criatura. Maravilhoso Deus, nosso Pai, nenhum de nós aqui está apto para ter os pecados revelados e sairmos ilesos e desenvergonhados deste lugar. Todos nós temos culpas, todos nós pisamos na glória do Senhor. Todos nós, todos os dias, flagrantemente pelo Teu Espírito, declinamos da Tua vontade em prol da nossa própria. Todos nós, sentados no banco dos réus, somos indefensáveis. Portanto, Pai, nós só temos o Senhor a quem recorrermos. Nós só temos o Deus único, compassivo, justo, longânimo, paciente, que esmagou o próprio Filho no madeiro por amor de pecadores como nós. Foi o Teu Filho, Pai, que voluntariamente se entregou por sacrifício vivo, santo e agradável a Ti. E de uma vez por todas para perdoar o nosso pecado. Mais uma vez perdoados, Pai, nós não estamos aqui para viver como culpados. Liberta-nos, ó Pai, das amarras do pecado. Derrama a Tua santidade nos Teus filhos, nas Tuas filhas, ó Pai, nesta hora. Lava-nos completamente da nossa impiedade, Pai. Ajuda-nos, ó Deus, a todos os dias sermos mais santos, mais tementes a Ti e nos vermos cada vez mais perdoados, justificados, acolhidos pelo Senhor, transformados pelo Teu Evangelho. Não temos mais tempo a perder, Senhor. Não queremos mais brincar de crentes. Não queremos mais brincar de igreja. Somos o Teu povo remido e lavado no sangue do Cordeiro. Extirpa do nosso coração todo mal. Dá-nos o perdão que santifica e o alívio que nos restaura. Ó Deus, e se há pessoas aqui em quem o Senhor tem ministrado o Teu Evangelho e que ainda titubeiam entre dois pensamentos, que ainda se veem agarrados aos pecados tenazmente assediadores, ó Deus, liberta-os, traze-os de volta a Ti, recupera neles, ó Pai, a consciência de pecado, a sensibilidade espiritual de mortificar os feitos da nossa carne, para experimentarmos o que é viver de acordo com a Tua vontade, boa, perfeita e agradável. Nos faça justos, honestos, santos, bons maridos, boas esposas, bons filhos, bons profissionais, testemunhas de Cristo no mundo devasto. Oramos que isso possa acontecer, Pai, de modo que toda honra, glória e louvor sejam dadas ao Senhor pelos séculos dos séculos, em nome de Jesus. Amém.